vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Que a paz do Senhor esteja contigo nesse tempo de mensagem, que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Semana recebi um convite para participar de uma live, ou seja, de uma ao vivo. Então a minha primeira reação era dizer não, e estava muito certo isso no meu coração, na minha cabeça. E aí esse convite especial, quem me convidou disse, é um convite especial, e eu disse, mas por quê? Disse, porque é bastante importante, a pessoa me disse, e eu disse, até quando eu tenho que dar uma resposta? Porque eu preciso falar com a liderança, porque eu tenho culto nesse horário. No meu entender, seria esse fim de semana. E aí a resposta de quem me convidou disse, até quando teu coração permitir que a resposta seja sim? Aí eu disse, assim não vale. E aí eu conversei com a liderança e decidimos que no momento não seria oportuno o retorno dos cultos, bandeira preta, as coisas estão bem difíceis. E aí mandei a mensagem e a pessoa que me convidou assim, como assim? Agora eu não estou entendendo. Eu pensei, como que não está entendendo? Ficou tão claro o que eu disse. E aí, nesse momento a minha filha Esther, ela me chamou a atenção da primeira mensagem do convite, que era para março de 2022. Aí eu pedi 1001 desculpas e aí eu disse que acredito que será possível. E aí a pessoa do outro lado disse, vou considerar como se fosse um sim. Eu disse, é um sim com certeza. Meu irmão, olha a confusão de comunicação que eu fiz por não perceber um detalhe. Março de 2022. Falta quase um ano. E aí eu fiquei refletindo essa semana sobre esse assunto. E eu fiquei pensando assim, tu estás entendendo o que está sendo ensinado através da pregação da palavra de Deus, através dos vídeos, através dos cultos? E por isso o apóstolo Paulo ele fala muito de entender, de compreender e de crer. E o que eu queria compartilhar nesta mensagem é a palavra do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, que nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele foi ter com eles, foi até o povo de Corinto para anunciar a palavra, para anunciar o testemunho. E ele disse que ele não fez isso com ostentação, ou seja, não quis lá para aparecer, não teve linguagem para aparecer, mas sim ele foi dar um testemunho, ou seja, a verdade de Deus. Ele foi anunciar o mistério do Senhor Jesus Cristo. Então, ser conhecido por meio da revelação de Deus, esse mistério. E esse mistério é a verdade a respeito da pessoa e da missão de Jesus Cristo. A palavra de Colossenses 1, versículos 26 e 27 nos deixa muito claro isso. Olha o que a palavra diz. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós e a esperança da glória. É isso que é o mistério, esse é o testemunho, é Cristo, é a esperança da vida eterna.
E aí Paulo diz que foi ter com eles e disse, então eu resolvi nada saber de vocês. Ou seja, ele não pediu muitas informações do povo que ele ia visitar, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele só queria saber uma coisa, se aquele povo cria em Jesus Cristo. E aí ele foi, diz a palavra, com fraqueza, com temor e grande tremor. Talvez, na verdade porque ele era o início do seu ministério. Essa primeira ou segunda viagem que ele estava fazendo, sua viagem missionária. E ele diz que a palavra dele, a pregação dele, o ensinamento, a mensagem, o compartilhar de Paulo não era com linguagem persuasiva, não era com sabedoria humana, não era com argumentos racionais, não era com oratória, não era com pressão psicológica, não era somente emoção, não era apenas argumentos racionais, porque sempre vai ficar faltando alguma coisa, tem que ser tudo junto. Mas ele disse que a pregação dele era a demonstração do Espírito Santo e do seu poder. E ele disse era com provas firmes do poder do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus. E ele disse, para que tudo isso? Para que aquele povo tenha fé. E a fé deles não se apoiasse na sabedoria de Paulo, na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, naquilo que eles iam ver Deus fazer através da pregação da palavra. Meu irmão e minha irmã, fala sobre o poder de Deus que se manifestou na morte de Cristo Jesus. O tema principal da mensagem de Paulo é justamente o Cristo crucificado. Lembra? Loucura para os que se perdem e poder para os que são salvos. Como diz 1 Coríntios, vimos semana passada, 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, se o tema principal é a mensagem, Deus está falando daquele que é usado por ele para levar a mensagem, ou seja, o mensageiro da boa nova do Senhor. E entender que algumas características desse mensageiro, Paulo deixou claro na sua vida e para nós também. Entender também que a base sempre será a mesma. Leitura e estudo da palavra de Deus, da Bíblia e oração. Esse é o básico de tudo. Tu lê a palavra, tu estuda a palavra, tu te coloca em oração e Deus vai revelar aonde tu deve servir. Mas quando tu servir, você pode entender que você pode estar com fraqueza, temor e tremor. Fraqueza pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual. Deus diz que Ele faz... Deus é forte quando a gente é fraco. E Paulo estava dizendo que estava fraco. Não sei qual era a fraqueza de Paulo, mas conhecendo a nossa vida, muitas vezes nós fisicamente não estamos bem e achamos que não devemos anunciar a palavra. Eu não estou bem, mas tem gente pior do que nós. Quando a gente é emocional, a gente tem que entender que faz parte do nosso ser e muitas vezes espiritual, porque somos usados pelo Espírito Santo. E com temor é do respeito que temos das coisas de Deus, aquele respeito que nos coloca como temor, que a palavra diz, nos coloca assim naquele lugar que diz assim, somente em Ti, Senhor, é o que eu confio. E grande tremor, ou seja, saber da nossa responsabilidade em anunciar a palavra de Deus. Lembrar que os judeus pediam sinais e os gregos sabedoria. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 1, 22 e 23? Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meu irmão, minha irmã, quer dizer, não são os sinais ou a minha sabedoria que levam à palavra de Deus, mas a palavra de Deus que me leva aos sinais e a ter sabedoria. Se você lembrar Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15 até o 17, o início do 17, vai dizer assim: E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ou seja, a partir da palavra vem sinais, a partir da palavra vem sabedoria. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos mensageiros com fraqueza,
com temor e grande tremor. Ser mensageiro é o quanto, depois de entender, compreender e crer, eu deixo Deus, com o seu Espírito, me transformar e mudar a minha vida, me dando coragem e disposição. Entender as características do mensageiro. Agora vamos entender o caráter da pregação desse mensageiro. É o caráter da pregação, é tudo que engloba. Então, o que é isso? Foi muito legal pesquisar algumas coisas que eu não lembrava mais, algumas coisas que eu aprendi, a questão do caráter. A gente sempre fala que é qualidade moral, mas o caráter ele é formado através de um conjunto de características que distingue uma pessoa, é um traço distintivo de cada um. É a caracterização do próprio sujeito, ou seja, tem índole, temperamento, personalidade, formação moral, honestidade. Ou seja, é um conjunto que forma o meu e o teu modo de ser. Caráter, ele é forjado, ele é construído. Filipenses capítulo 2, versículos 22 diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Caráter não é o que eu digo que eu sou, mas o que eu mostro o que eu sou. Caráter fala de qualidade da própria pessoa, é individual. Fala de índole, fala firmeza de vontade, individualidade, feitio moral. Ou seja, seja assim como tu és. A tua personalidade, cada um tem a sua, mas o caráter molda a personalidade. Deus nos molda, Deus molda os nossos valores, o nosso jeito de falar, as nossas atitudes. Com isso tudo faz parte do caráter, ou seja, aquilo que me tinha valor passado não tem valor agora. O meu jeito de falar, eu aprendo a falar com as pessoas, eu aprendo a chegar nas pessoas, a ter mais carinho, a ter mais delicadeza no falar com as pessoas. As minhas atitudes, elas se tornam visíveis o quanto a gente muda. No grego, caráter, experiência, provação, demonstração. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu aprendi que na pregação da palavra de Deus deve ser um compartilhar do que o Espírito Santo faz através da palavra de Deus, transformando a minha vida. É do teu jeito, ser emocional, se sente fraco, mas pregadores, mensageiros, não deveriam ser oradores, mas testemunhas. Ser um pregador, ser um mensageiro, é o quanto nos colocamos à disposição do Espírito Santo para servir e anunciar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa colocar no teu coração esse desejo de servir a Ele, como a gente tem visto, nunca desistir, sempre servir. Não importa, é do teu jeito, mas seja corajoso e ousado no falar do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e guarde, em nome de Jesus. Amém.